Pronto, vai começar. Deixa o pessoal entrar aqui. Deixa eu olhar aqui. Boa tarde, pessoal. O pessoal está entrando aqui. Vocês vão dar um tempinho aqui, tá? Só para o pessoal entrar. Beleza. Aí já já eu explico para eles aqui e te passo a bola. Boa Uhum. tarde, sejam todos bem-vindos a esse Creflix. Gostei do nome, Creflix. foi uma boa iniciativa. O problema é para quem tem a língua presa, que nem eu, falar isso aí. Creflix. Não, eu dei uma ensaiada antes, confesso que eu dei uma ensaiada antes. Estava fazendo a barba hoje lá, Creflix, Creflix, Creflix. Foi, É, saiu. Boa tarde, vamos lá, a gente já está com 26 aqui, o pessoal está chegando. Bom, já vou falando aqui um pouquinho, enquanto não para de chegar gente. Boa tarde. Bom, sou o professor Bruno Rodrigues, eu vou ser o mediador desse Creflix, professor PC Chiesa, todo mundo conhece como PC, vai falar sobre o reposicionamento de mercado. Importante para a gente agora, nesse momento. Mais uma das iniciativas aí das comissões. Eu sou da comissão de gestão do Conselho, já passei por todas as comissões. Eu sou o veterano das comissões do Conselho. Fui lá da primeira comissão de RTs, que deu origem a todos, e aí depois o Conselho partiu para esse esquema da descentralização com as comissões regionais, e aí ficou a comissão de gestão, que pega as ideias de todas as comissões e reúne e tenta transformar em alguma coisa. Alguma coisa está sendo essas capacitações que vocês estão tendo aí oportunidade, recebendo aí pelo Conselho. Vamos lá, já está com 36. Bom, todo mundo já conhece aqui como funciona, mas todo mundo coloca aqui no chat, por favor, nome e número de registro, tá? A gente usa esses dados para depois emitir o certificado. O certificado eles estão liberando em 48 horas, mas hoje, como é quinta e tal, na segunda-feira, até no máximo segunda-feira, eles já estão disponíveis. A gente precisa que vocês coloquem nome e número de registro no chat, porque às vezes aparece para a gente aqui só o Samsung do José, e aí, pô, quem é o José? E aí a gente fica meio perdido. Então, colocando o número do registro, a gente sabe que o Samsung do José, registro tal, e aí sai o diploma sai direitinho. PC, acho que já agora deu uma parada aqui, o pessoal que tinha que entrar já entrou. Então, mais uma vez, boa tarde para todos, sejam bem-vindos. Esse Creflix, parabéns para todos, antes de mais nada, né? O nosso 1º de setembro ontem, hoje é dia 2, mas custa nada dar um parabéns atrasado aí para toda a categoria. Gente que vem trabalhando bastante aí nessa confusão toda, uma das categorias que mais sofreu nessa maluquice aí que o mundo todo viveu, mas nós somos a solução para o mundo sair dessa confusão. Então, vamos lá. PC, em Fala, meu nome querido. de todos os profissionais, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, passar esse seu conhecimento. Seja bem-vindo e a bola é sua. Cara, eu Ah, que as perguntas. agradeço. Esqueci de falar das perguntas. Todo mundo Ah, vai colocando as perguntas aqui no chat, eu vou anotando assim, e depois eu mando para o PC. Se não der tempo, geralmente não dá tempo de responder todas, procura ele depois em alguma rede social e tudo, e não, ele é responde. sequieza mesmo. PC, aí, não tem como errar. Não tem como errar, Então, não tem como errar. então vai lá, Então, cara, PC, a bola é sua. eu que agradeço aí o convite, né, para poder fazer parte desses, dessa comemoração aí, desse Creflix. E eu achei, pô, muito legal também, como você falou, a ideia bem bacana aí do nome, bem bacana. Eu que tenho a língua presa para falar isso aí é complicado, mas tá dando, deu para ir, deu para ir. Mas fico realmente contente aí de poder estar participando nesses momentos comemorativos aí da minha profissão. E eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer esse tipo de evento, esse tipo de entrega para melhorar, né, o acesso ao profissional de educação física a um conhecimento mais amplo e não ficar só preso na parte técnica, que eu sempre gosto de brincar falando que a parte técnica é item de série, né? O profissional tem que vir com a parte técnica já. Agora, as outras coisas que ele vai adquirindo ao longo da carreira, ao longo da formação, é que vão tornando um profissional diferenciado
e que vai fazer realmente uma diferença no mercado. Então, esse é o propósito que tem que ser alcançado, e esse é o objetivo aí de quando eu escrevo no Instagram, no Facebook, quando eu falo, a minha ideia é essa aí, é sempre puxar o sarrafo para cima, né? Para elevar o nível aí, porque eu não aguento mais ouvir que professor de educação física é aquele cara que não quer estudar, que não quer matemática, que, cara, eu não sei quem foi que inventou isso. Provavelmente é alguém que nunca viu educação física. Não, isso não Porque cabe falar mais, isso não tem. professor de educação física não gosta de matemática, meu irmão, o que eu mais faço é conta para você achar as fórmulas, para você poder prescrever, para você, ou seja, é conta demais e estudo demais. E olha que eu hoje em dia não estou efetivamente em sala de aula. Imagina o profissional que está diretamente ligado na sala de aula, o que tem que estudar. Hoje eu estou mais voltado para a gestão, então eu estou permeando entre a parte técnica e a parte de gestão, migrando um pouquinho também para a parte de marketing, mas tudo voltado para a educação física, tudo relacionado à área profissional, academias, ao profissional de educação física, ministrando treinamentos, capacitações para tentar, como eu falei anteriormente, melhorar aí, até um pouco pretensioso falar isso, melhorar um pouco a educação física. Eu acho que mais qualquer colaboração é positiva e bem-vinda, né? Bom, Bruno, eu vou compartilhar aqui então a tela para a Tá. gente começar aí o nosso bate-papo. Eu vou sair daqui, qualquer coisa é só chamar. Vou assistir também, eu sou um aluno também. Show! Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Bom, pessoal, como o Bruno apresentou, eu sou PC Chiesa, sou profissional de educação física, formado há algum tempinho, me formei em 1990, provavelmente deve ter um monte de gente aí que tem menos tempo de vida do que eu tenho de formado, e escolhi essa profissão por opção, não por falta dela. Sou muito orgulhoso de ser profissional de educação física, construí toda a minha carreira e minha vida com base na educação física, nunca saí da educação física e, enquanto a saúde permitir, eu vou continuar aí nesse meio e espero que eu possa contribuir aí com vocês. A ideia desse nosso encontro não é ensinar ninguém, é mais criar alguma forma de pensar diferente, de potencializar o que vocês já sabem, agregar com algum conhecimento diferenciado, ou até criar um certo desconforto de algumas coisas que eu gosto muito de criar esse desconforto, porque eu acho que mar calmo não cria bom marinheiro, né? Então, vamos começar aí com o nosso papo. Bom, o que é posicionamento? Eu peguei duas definições de 3 pessoas aí que são consideradas referência nessa área de posicionamento. Al Rise e Jack Trout, que fala que o posicionamento é um sistema organizado para encontrar uma janela para a mente. Deixa eu só trocar aqui a posição. Pronto, agora ficou bom. Para a janela para a mente. Já Philip Kotler, que é o considerado o pai do marketing, ele fala que é uma ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo, a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa. Ou seja, então a gente pode falar que o posicionamento é um conceito de marketing que se refere à posição da marca na mente do cliente. O quanto você ocupa a mente do teu cliente em relação ao seu posicionamento. Qual a relevância disso do profissional de educação física? Simples. Eu vejo muitos profissionais que trabalham, que eu até falo o seguinte, dando tiro para tudo quanto é lado. Ou seja, trabalha com um público de idoso, com criança, trabalha com atleta, trabalha com condicionamento, com performance. Isso é válido? Sim, mas o trabalho é muito mais complicado e muito mais difícil
de você cobrar mais e ser melhor quando você dá tiro para tudo quanto é lado. Eu gosto de falar que esse é o profissional pato, que ele anda, nada voa, mas acaba não fazendo nada com perfeição e nada bem. Então, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento claro para passar para os nossos clientes, ou até na escolha da empresa que a gente vai trabalhar, de acordo com o nosso perfil. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, usando menos termos técnicos, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Vamos começar aí. Bruno, me dá uma ajuda aí, porque como eu não estou visualizando a galera. Pessoal, Ferrari e Chevrolet, qual dos dois vocês acreditam ser o melhor? Qual é que é mais vantajoso? Qual é o melhor? O número 1 ou o número 2? Clica aí, 1 ou 2 aí, qual que vocês acham que é melhor? Vou dar um minutinho aí, rapidinho, para a gente colocar isso aí. 1 ou 2, o que vocês acham? Que a Ferrari é melhor do que a Chevrolet ou a Chevrolet é melhor do que a Ferrari? E aí, Bruno, a galera botando aí? Então, peraí. Já tem 10 votos, 11 agora. Bom, vamos seguindo. Em ordem de grandeza, eu acredito que a maioria colocou que a Ferrari é melhor do que a Chevrolet. Não, Errei? errou. Estão falando que a Chevrolet é melhor? Deu 9-5 para a Chevrolet. Ó, o pessoal está indo contra. E, Estão querendo me derrubar, Bruno. Pô, muita gente mandou aqui, ó, depende do terreno, o 2 é mais. Agora sim. O 2 é mais vai ser mais útil no dia a dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é exatamente isso aí. Exatamente. Galera, se você trabalha num terreno desse tipo, você tem uma fazenda, você trabalha na área agrícola, uma Ferrari não é servir de nada num ambiente desse. Então, esse é o conceito principal para a gente entender posicionamento. O que é melhor ou pior vai depender muito da utilização, do perfil, do público, qual o objetivo. Tudo isso interfere num posicionamento. Então, a gente não pode falar que um profissional é melhor do que o outro, da mesma forma que a gente não pode falar que uma academia é melhor do que a outra, a não ser se eles estiverem na mesma categoria. Por exemplo, esses dois carros, eles não estão na mesma categoria. Um é esportivo, o outro é utilitário. Ou seja, para um ambiente desse aí, um utilitário é muito melhor do que um esportivo. Já se a gente pegasse uma estrada e com o intuito de chegar mais rápido, a Ferrari seria melhor. Mas e se você fosse com a sua família? Esposa, filhos, cachorro, gaiola com passarinho, mala. Queria ver vocês colocarem isso aí numa Ferrari. E ainda vem uma outra colocação que eu gosto muito de fazer para que todo mundo pense. Qual de vocês aí tem uma Ferrari? Qual de vocês já dirigiu uma Ferrari? Ou mesmo já tocou numa Ferrari? Mas na mente da gente fica muito claro que a Ferrari é um carro fantástico, que tem uma qualidade incrível, mesmo sem a gente nunca ter dirigido, mesmo sem a gente nunca ter tido uma, ou ao menos chegado perto. Mas a gente acredita que a Ferrari é boa. É um carro de qualidade. Isso é o marketing, isso é o posicionamento que eles se colocaram como um produto de luxo. E a gente associa que produtos de luxo têm qualidade alta. Beleza? Mas aí, como é que a gente vai determinar o posicionamento? Eu fiz uma divisão entre academias e clientes, para que ficasse claro esse paralelo, porque às vezes deve ter aqui professores profissionais que trabalham com academia e tem outros que têm academias também. Então, fica mais fácil para esse entendimento. Vamos lá. Para as academias, eu dividi em três pontos: classe econômica, modelo de negócio e disciplina de valor. Eu vou esmiuçar um pouquinho cada um desses itens aí para que a gente possa acompanhar melhor. Bom, a classe econômica, segundo o IBGE, ficou dividido, vamos falar isso antes da pandemia, e isso aí não é muito atualizado não, tá? O IBGE tem uma atualização meio lenta. Mas vamos seguir. A classe E
Desculpa, deixa eu até melhorar isso aí. A classe econômica é determinada pela renda familiar total, em salários mínimos, ou seja, é a somatória de todo o recebimento da família, você soma isso tudo, e aquele valor é que determina a classe econômica daquela família. Ou seja, a classe E é onde a somatória de valores fica em até R$ 2.090. Já a classe D vai de 2 a 4 salários mínimos, a somatória. Se for até 4 salários mínimos, entre 2 e 4, classe D. Classe C, entre 4 e 10 salários mínimos. Classe B, entre 10 e 20 salários mínimos. E a classe A, acima de 20 salários mínimos. Ou seja, quando nós formos trabalhar ou com um cliente ou montarmos uma academia, é necessário que a gente saiba aonde nós vamos montar ou onde vamos trabalhar, porque a partir disso daí a gente sabe o que teremos que fazer, nossa postura, a forma de se comunicar, tudo isso é influenciado a partir da classe econômica. Esse é um item extremamente importante para qualquer profissional, seja para trabalhar com PJ ou pessoa física. Tanto faz, mas é um item importantíssimo. O segundo item é o modelo de negócio onde você vai estar inserido ou trabalha. E eu botei os 4 principais, é o que a gente mais vê hoje em dia, né, no nosso mercado. É o full service ou tradicional, micro-gym ou nicho, boutique ou luxo e as low cost. Beleza? Vamos lá. Full service ou tradicional são academias que oferecem serviços completos, tá? Com diversas modalidades, tem musculação, ginástica, spinning, natação, ou seja, é o que é mais comum. Nós temos 2 academias. Nós temos a Gift, que trabalha num esquema full service ou tradicional. Nós temos tudo isso que eu citei ainda há pouco, musculação, ginástica, spinning, natação, hidro, pilates, funcional, crossfit, tem personal trainer, nós temos lanchonete, loja de suplemento, loja de roupa, nutricionista, avaliação. Ou seja, a gente entrega um combo de serviços, de modalidades que tornam a nossa academia no modelo full service ou tradicional, como é a maior parte. Nesse modelo, a arquitetura é relevante. Mas relevante em que sentido? Você tem que fazer uma academia bacana, com as estruturas que funcionem de uma forma que não gerem conflito. Porque imagine, você vai ter uma academia com várias modalidades e tudo num aglomerado só. Você tem que fazer a coisa de forma que haja uma dinâmica, uma circulação melhor, tem que ter uma organização para que você possa trabalhar de uma maneira mais tranquila e que cause menos problemas. Isso aí é um fator relevante na arquitetura. A equipe vai ter que ser grande. Por que a equipe vai ter que ser grande? Porque para atender a tantas modalidades, você vai ter que ter professor de musculação, de ginástica, de spinning, de dança, de natação, uma série de modalidades, você vai ter que ter uma equipe grande. Fora recepcionistas, vendedoras, pessoal de limpeza, toda a equipe de staff para conserto de equipamento, manutenção de computador. Então, você acaba tendo uma equipe bem grande. Para isso, você vai precisar de muitos clientes para manter essa estrutura, senão a conta não fecha. E a gente vê isso aí depois da pandemia, quer dizer, depois da pandemia, não, depois da quarentena, quando nós voltamos, ficou bem claro a dificuldade que muitos tinham para poder ter acesso e manter esse equilíbrio aí entre clientes e o que eles ofereciam. Qual foi a solução da maior parte das academias? Reduzir uma série de coisas, horários, número de funcionários, atividades, facilidades, benefícios, tudo foi reduzido para poder se equalizar com o número de clientes que voltaram reduzido. Hoje, a maior parte das academias trabalham entre 50% e 60% da capacidade anterior. Então, isso está muito complicado. O investimento tem que ser expressivo na mão de obra pelos motivos anteriores, porque como tem muita gente na equipe, você acaba tendo um custo alto em mão de obra, que isso aí acaba gerando um custo elevado, tem que ter mais clientes, e isso aí tem que trabalhar muito bem. Caso contrário, isso aí vai gerar probleminhas aí financeiros.
Mas tem uma excelente relação custo-benefício. O que a gente fala de excelente relação custo-benefício? Imagina nessa quantidade toda de modalidades, se a gente cobrasse separado para cada cliente. Se o cliente tivesse que pagar uma aula de alongamento, uma aula de funcional, uma aula de dança, pagar musculação, aí fosse fazer o spin e pagasse, ou seja, seria muito caro. Quando a gente consegue compilar tudo em um único local, a gente consegue criar uma relação custo-benefício bem interessante. Microjean ou nicho? Geralmente, as microjeans, elas são focadas em um único público ou modalidade. Ela precisa ter uma equipe especializada. Como ela foca numa modalidade ou num público, o profissional que trabalha no microjean, ele tem que ser especializado. O investimento é moderado, não é baixo nem tão alto, mas requer um investimento adequado para isso aí. O ticket médio tem que ser alto. Por que alto? Porque há uma menor quantidade de clientes. Por um motivo simples. O motivo é simples. Você tem um local onde você oferece uma única coisa, você vai ter que captar clientes que gostam daquilo, só daquela coisa. E é diferente numa academia convencional, onde tem diversas modalidades que você acaba atendendo a pessoas com gostos e interesses diferentes e variados. Quando você trabalha na Microjean, você está trabalhando com um público mais específico. Então, você acaba trabalhando com menor quantidade, consequentemente, o ticket mais alto. Uma outra academia nossa, nós poderíamos até inicialmente falar que ela é uma Microjean, porque é uma academia, a Unique, onde só trabalha com musculação. Nós somos especialistas em musculação. Nós temos uma equipe especializada em atender na musculação. Tivemos um investimento moderado, mas aí os dois últimos complicam. Nós não temos um ticket médio alto. Apesar do nosso ticket ser acima da média, principalmente da região que nós estamos inseridos, nós não temos um ticket alto. E nós também não temos uma quantidade baixa de clientes. Nós temos até uma quantidade boa de clientes. E isso daí começa a tirar um pouco da Microjean. Se a gente quer trabalhar de verdade com a Microjean, a gente tem que subir o ticket para poder trabalhar com menos clientes, para poder dar um atendimento mais específico e diferenciado. Beleza? Boutique ou luxo? É um conceito, quer dizer, na verdade, é um modelo que não é muito usual para a gente. Para falar a verdade, eu acho que aqui no Rio não há nenhuma boutique, academia boutique. Está começando a surgir algumas aí. A Meu Mood, lá na Barra, eu acho que já começou um pouco com essa pegada, mas eu não sei se chega a esse ponto, porque não se enquadra em todos os conceitos de uma boutique ou luxo. Um dos fatores primordiais para ser uma academia boutique é foco na qualidade e na experiência premium. Ou seja, tudo tem que ser o melhor. Ou seja, melhores funcionários, melhor equipe, melhor equipamento, a melhor estrutura. A tecnologia é de ponta, eles estão sempre inovando. A arquitetura é instagramável, ou seja, é uma arquitetura preparada para que você tire foto e poste em rede social. Isso tudo é pensado na parte arquitetônica, não é o acaso. Eles têm locais específicos para você fazer foto, para você postar, que tem uma iluminação melhor, que tem um visual melhor. Tudo isso é pensado. Ou seja, eles pensam no mimo, né? Nos mínimos detalhes para dar mimo. Por exemplo, eu vou citar duas academias que eu conheço de São Paulo, que é a Lessanque e a Sete. Essas duas oferecem, além de toda essa estrutura bacana, você chega lá, você tem água de coco, você tem nuts, você tem frutas, você tem toalhinha gelada, tudo dentro do pacote que você pagou. Ou seja, você tem acesso a todos esses mimos por um valor que normalmente gira acima de R$ 1.000, 1.200, 1.400, 1.700. Isso caracteriza aqui no nosso país uma academia boutique ou luxo. É um altíssimo investimento, tem que investir pesado, é coisa aí, 6, 8, 10 milhões para investir numa academia dessa, porque requer
uma série de coisas. Muitas dessas academias que são de luxo têm assinatura do projeto de arquitetos extremamente renomados. Então, isso aí encarece muito. Tem obra de arte dentro da academia, tem materiais de altíssimo padrão. Então, isso tudo faz com que o investimento seja altíssimo. E eles trabalham com serviços como se fossem hotéis 5 estrelas, tá? Como falei inicialmente, primando pela qualidade do serviço. A coisa tem que ser no topo mesmo do negócio. E, consequentemente, o valor é altíssimo, né? Tem que trabalhar com alto valor. Não tem como fazer uma academia boutique e cobrar R$ 69,90. É impossível, a conta não vai fechar nunca. Sem contar que o próprio cliente de uma academia boutique, se ver que a academia custa um valor desse, ele nem vai, porque ele sabe que não vai ter o que ele procura. O perfil é outro. Nós vamos falar mais para frente sobre essa parte de perfil. Pessoal, eu estou indo muito rápido, quer que fale um pouco mais devagar. E aí, Bruno, tá de boa? Acelera? Não, tá Tá na na boa. boa? Tá na boa. As Tranquilo? perguntas estão pingando aqui. Show. Porque, cara, eu sou sincero, eu sempre fico nervoso no início, e aí quando eu fico nervoso, é metralhador. Eu saio falando, até dar uma acalmada, eu começo a falar muito rápido. Se tiver rápido, é só avisar aí. Quer fazer Não, alguma pergunta? Quer entrar com alguma parte aí? então vamos lá. Então, já que deu essa paradinha, vamos lá. O colega Fábio perguntou quantas áreas ele consegue atender, atuar com excelência. Então, Fábio, eu vou dar uma antecipadinha aí do que você está perguntando aí. Existe um conceito em que empresas e o personal trainer, se for o caso dele, é uma empresa, tem que escolher uma área de atuação para ser o cara. Não que você vai eliminar as outras, mas você tem que ser muito bom numa área. E a partir daquilo, você foca naquela área e as outras, o que vier, tudo bem. Mas você não consegue ser bom em tudo. Então, foque em uma área. Se você puder aguardar um pouquinho aí, eu vou falar um pouco dessa parte. E aí eu volto a tocar nesse assunto com você. Tem outra aí, Bruno? Tá. Tem aqui a colega Raquel. Se as academias de jiu-jitsu, as de lutas, se podem ser consideradas uma micro gym. Sim, perfeito. Perfeito. Academia de jiu-jitsu, academia de luta, boxe de crossfit, academias de dança podem ser consideradas boutique, desde que, deixa eu voltar aqui, ó. Desculpa, microgym, Micro desde gym. que cumpra essas exigências aí, ó. Tem que ter uma equipe especializada, óbvio, academia de luta, o cara é especializado, um boxe de crossfit, tem o coach, não dá para fazer, botar qualquer um aí e o cara não tem essa expertise. Por exemplo, o coach tem que fazer uma capacitação que tem o level 1, level 2, ou seja, ele tem que fazer uma capacitação em CrossFit para poder ministrar as aulas. Você não vai abrir uma academia de dança onde você tem uma amiga tua que vai para a noitada. Você tem que pegar uma professora que tem uma formação em dança, sim, mas tem que ser especializado. O investimento é bacana e tem que ter um ticket médio alto para ter menos clientes. Se você bota aquela cabeçada dentro da tua academia, você já perde um pouco o conceito da microgym. Fica mais ou menos. O microgym tem que cumprir todas essas determinações aí. Ou você pode falar que é uma academia de nicho, que aí já foge um pouco da microgym e se enquadra mais numa academia de luta, onde os preços são mais baratos e tem mais volume. Mas mesmo assim, não tem muita gente academia de luta comparada a uma academia. Eu desconheço uma academia de luta que tenha 1.000 alunos. Eu desconheço. Então, é por aí o negócio. Beleza? Show. Deixa eu dar uma Vai acelerada lá. nessa parte aqui, para depois eu falar do que o Fábio perguntou. Low cost. Bom, a gente conhece aí no mercado algumas low cost, mas a mais famosa é o capiroto preto e amarelo, que mais tem aí no mercado, né? Estão com mais de 1.000 unidades, se eu não me engano. E elas são caracterizadas por amplos espaços, grande quantidade de equipamentos, necessita de muito mais cliente que as outras justamente por isso. Pelo fato de ter amplos espaços e muito equipamento, precisa ter um investimento inicial muito alto.
Então, precisa de ter muito cliente para fazer jus a todo esse investimento. Além do custo alto no investimento inicial, tem na parte de marketing e tecnologia. Eles são muito fortes na parte de tecnologia de venda, não na tecnologia interna, mas na parte de tecnologia de venda, eles têm todos uns sistemas de compra online, chegar até você, você digita lá o nome academia, aparece logo eles, então eles têm um investimento em marketing muito grande. Mas o grande lance desse modelo é o custo de manutenção baixa. Eles têm um custo de manutenção muito baixo, porque tem poucos funcionários, poucos professores em sala, não tem aquela equipe toda, o background deles é forte, mas na parte de venda, na parte administrativa, não na parte operacional. Então, isso acaba fazendo com que eles tenham uma equipe enxuta, o custo deles seja mais baixo e eles possam ter preços mais competitivos. O principal de uma low cost é o foco na venda. O principal deles, eles querem colocar a gente para dentro, eles precisam colocar a gente para dentro, porque eles trabalham com volume. Se não tiver um volume grande numa low cost, não faz sentido. Então, eles têm essa grande expertise em colocar a gente para dentro. Por incrível que pareça, montar uma low cost é mais fácil do que as outras. Basta você ter dinheiro. Difícil é gerir uma low cost. Tem que ter uma expertise muito específica, porque a gente não tinha esse costume de trabalhar com essa modalidade, com esse modelo de negócio, que surgiu, se eu não me engano, aqui no Brasil em 2008. E de lá para cá, várias vieram. Mas se a gente notar, quase não tem low costs aí com expressão. São poucas. Conta aí, sei lá, 3 ou 4 que você consiga contar. Então, não tem muita coisa expressiva. E tem uma que desponta bastante. Beleza? O outro item que a gente utiliza para determinar o posicionamento é a disciplina de valor, que é uma estratégia desenvolvida por dois amigos, Michael Tracy e Fred Wirsner. Eles criaram essa estratégia, que é exatamente aquilo que o Fábio perguntou, onde eles dizem que uma empresa ela tem que ter um direcionamento, ela tem que focar em uma disciplina. Não tem como você ser bom em todas as disciplinas de valor. Você vai se atrapalhar. As 3 disciplinas que eles colocam é liderança de produto, excelência operacional e proximidade com o cliente. Vamos dar uma explicada nisso aí. Liderança de produtos. Você tem que ser o melhor, o líder de mercado, o mais desejado. O que eu chamo de o melhor, o líder de mercado, o mais desejado? Vamos dar um exemplo. O iPhone. A Apple faz muito bem isso. O iPhone, quando surgiu, cara, ele revolucionou. A liderança do produto também entra com a parte de inovação. Apareceu um telefone onde não tinha tecla, ninguém teclava, era touch. Então, eles criaram inovações. Toda hora eles fazem um lançamento. O iPhone é tão desejado que, quando tem um lançamento dele, tem fila de espera 24 horas antes na porta da Apple para comprar um aparelho que você vai poder comprar pelo mesmo preço depois em qualquer loja. Então, a fila não é nem para comprar mais barato, porque eles não trabalham com preço, eles trabalham com valor. A fila é para você ser um dos primeiros. O tanto que desse equipamento é desejado, cria esse efeito. Já na excelência operacional, eficiência na entrega, agilidade, satisfação, ou seja, a operacionalização do produto, dos processos, é o que pega, é o que vale nessa estratégia. Vamos dar um exemplo. McDonald's. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo que você for no McDonald's, é padronizado. Essa excelência operacional entra a parte de padronização também. O hambúrguer é igual, a batata frita é da mesma forma, a quantidade, as lojas são parecidas. Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma. Como é que é o meu trabalho? Eu trabalho essa eficiência, eu tenho toda essa operacionalização
feita de maneira exemplar, eficiente, ou eu sou um cara que eu sou líder do mercado, eu sou o melhor da minha área, eu sou o melhor do meu setor, da minha região, eu crio esses diferenciais porque eu estou sempre inovando. Isso é uma outra coisa que tem que ser pensada. A próxima estratégia é proximidade com o cliente, que entra relacionamento, envolvimento, cuidado, proximidade literalmente, literalmente. Se a gente fizer uma analogia, criar um paralelo entre as academias, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos dar um exemplo, liderança de produtos. Vamos dar um... Cara, eu não gosto de citar nomes de academias, mas vamos lá, não tem problema. Algumas academias em alguns bairros são tidas como as melhores. Vamos falar, hoje em dia, na parte, não vou falar de líder, de porque é melhor ou não é. Vamos falar de entendimento do público. Na parte de full service, a Bodytech, ela tem essa liderança. Ela tem essa liderança, seja pelo volume maior de unidades que eles têm, ou por estar mais tempo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? Eles estão muito mais tempo do que outras unidades, outras marcas que vieram. Então, eu posso falar que hoje a Bodytech é considerada, na parte de full service, como líder por essas características, de ser a melhor, de ser líder do mercado no posicionamento dela, de ser desejada. Isso aí é uma coisa que a gente consegue entender claramente. Já a excelência operacional, eu já colocaria a Smart Fit. Você vai em qualquer Smart Fit, você vê que é basicamente a mesma coisa. É a mesma estrutura, é uma arquitetura mais simples. A forma de você se inscrever na academia é extremamente fácil. Você faz isso pelo telefone, pelo computador. É fácil. Tem totem. Então, eles têm uma excelência operacional, porque o objetivo deles é venda, lembra? É colocar gente para dentro. Então, eles são bons nisso. Eles têm uns processos tão alinhadinhos que eles conseguem reduzir o custo. Isso é excelência operacional. Então, a gente tem que ter isso na cabeça quando a gente fala assim, eu vou montar uma low cost. Tem que ter tudo isso. Você tem que ter alto investimento inicial, você tem que ter um espaço grande, você tem que botar muita gente. E não confunda low cost com low price. Low cost aqui no Brasil não tem a pegada low price como nos Estados Unidos e Europa, que você vai em várias cidades, em vários países, você vê low cost por 5, 10, 15 dólares no máximo. E não vamos fazer a conta para transformar para real. Vamos pensar um para um, porque é assim que funciona. Ou seja, é como se você estivesse pagando aqui no Brasil numa low cost, quer dizer, numa low price, se fosse o caso, R$5, R$10, R$15 por mês. E é difícil você conseguir isso aqui, por vários fatores. Então, aqui no Brasil, a maior parte é low cost, mas não é low price. Ok? E muitos donos de academia, quando surgiram essas low cost, entraram em pânico e optaram em fazer a maior burrice do mundo, que era abaixar o preço. Porque eles achavam que se abaixasse o preço, eles estavam virando low cost. Eles estavam competindo com essas academias. Na verdade, eles não fizeram low cost, eles fizeram loucura, porque não tem como você ter menos clientes, abaixar o preço e achar que vai se dar bem com uma estrutura mega, com alto poder financeiro que os caras têm. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar claro na cabeça. Mas vão guardando isso aí para a parte da pessoa física, tá? De vocês, enquanto profissionais que trabalham como personal, trabalham em academia, que a gente pode utilizar isso da mesma forma, beleza? Proximidade com o cliente é o que a maior parte das academias são, principalmente academias de bairro. Essa é a estratégia que tem que ser. A gente tem que focar no relacionamento, no envolvimento, no cuidado, ter cuidado real, a gente tem que ter uma preocupação. O foco da gente tem que ser no cliente, não na venda. Porque a gente não tem esse poder de fogo de fazer esse marketing milionário, de gastar 4, 5, 6 milhões de reais por ano em marketing.
a gente não tem poder de trocar equipamento a cada 2 anos, a gente não tem o poder de abaixar o preço a ponto de ter prejuízo por um período só para captar novos clientes. Então, isso tudo são estratégias que fogem do nosso modelo de negócio. Por isso que a gente tem que entender perfeitamente o que a gente está fazendo ou não. Porque se a gente ficar de uma forma, como é que eu posso falar, repetitiva ou simplesmente imitando, como a gente vê muitas das vezes, né? Os profissionais, os donos de academias, veem uma academia trabalhar de um jeito e replicam aquele modelo, mas só com a parte estética, não operacional, não financeira, isso acaba gerando um problema muito grande. E a mesma coisa profissionais. Eu vejo alguns profissionais que insistem em copiar outros profissionais. Se um profissional trabalha fazendo uma coisa e ele está se dando bem, eu vou fazer também. Cara, mas o teu perfil cabe naquele modelo? Você consegue fazer isso de uma maneira mais adequada? Você consegue se adaptar naquela forma de trabalho? Você tem conhecimento, você tem know-how, você tem essa expertise? Porque caso não tenha, você vai ser um papagaio, você vai imitar e vai ficar feio. As pessoas, a médio e longo prazo, vão ver que você é um enganador. Isso aí não dá. E aí muitas empresas que quebraram também em função disso. Muitos profissionais que saíram do mercado saíram também por causa disso, porque não tinha um posicionamento claro com quem você trabalha, para quem você trabalha. Isso aí é um fator determinante. Perfil do público. Isso, então, é o que eu mais vejo confusão na cabeça dos donos de academias e principalmente nos professores. O público eu botei em 4 categorias: performance, fitness, qualidade de vida e grupos especiais. O público de performance é aquele público de atleta que quer participar de competições, tem objetivos específicos. O cara quer hipertrofiar, mas não é atleta. A pessoa quer emagrecer ou definir. São coisas pontuais, tipo, olha, eu vou casar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses chega o verão. Quantas vezes eu ouvi na academia pessoas chegando em janeiro, fevereiro e falar, pô, o carnaval está chegando, será que até o carnaval eu estou sarado? Eu estou igual uma musa? Pô, o pessoal tem uma ideia louca, mas ok. Se você tem o direcionamento para esse tipo de público, de performance, você tem que ter toda uma estrutura voltada para isso aí. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque sozinho você não vai conseguir fazer. A sua academia tem que ter uma estrutura voltada para isso aí. Por exemplo, agora o fisiculturismo está voltando com força total. Eu faço parte de uma federação da Muscle Contest e eu fui até árbitro agora no sábado. E está voltando com força total. Tem muita gente querendo ser atleta de fisiculturismo. Você tem a capacidade, o conhecimento, a expertise para treinar esse atleta? A sua academia tem condição de atender esse atleta? E quando a gente fala condição, não é com relação a equipamento, é com relação ao teu cliente aceitar um cara usar os pesos todos, que se você não tiver quantidade suficiente, o cara coloca tudo no leg press. Eu tenho um amigo que é professor, Rafael, o cara malha leg press com 500 quilos, 600 quilos. Ele pega as anilhas todas da academia. Se ele treinar numa academia que tem pouca quilagem, vai gerar um mal-estar para os outros clientes. Então, isso a gente tem que pensar. A nossa academia está preparada para treinar um atleta de, sei lá, de corrida, de cross-country. A tua academia tem uma esteira com inclinação, você tem um espaço para ele fazer exercícios específicos. Isso tudo a gente tem que pensar quando a gente for trabalhar com a categoria de performance. Senão a gente vai dar um tiro no pé, a gente vai ser enganador. E o mercado não está aceitando mais enganador. A outra categoria é a fitness. É o que é mais procurado na academia, que há uma confusão de fitness com performance. Fitness são pessoas que procuram uma boa forma física, condicionamento, a pessoa quer jogar um futebol no final de semana,
ela quer conseguir correr bem. A estética é importante, sim. É aquela pessoa que quer dar uma emagrecida, que quer ficar mais fortinha, a menina que quer aumentar a perna, que quer aumentar o bumbum, o cara que quer aumentar o braço, o peitoral, quer ter uma postura legal. Essa galera, eles têm essa pegada. A academia tem que ser um ambiente mais alegre, tem que ter eventos, tem que ter interação. Nesse modelo de academia, você tem que ter profissionais que tenham um conhecimento mais voltado para a área de resultados. A nossa academia, nós temos duas, como eu falei, a Unic tem mais essa pegada aí de fitness. Porque o meu público é isso aí. Temos alguns atletas? Sim, nós temos a estrutura para atletas. Temos profissionais que podem atender a esses atletas. Mas a gente tem a outra academia nossa, que é a Gift, que já não funciona dessa maneira. Já a Gift já está no modelo mais de qualidade de vida. Por quê? Ela tem uma pluralidade de atividade. As pessoas, os clientes que se encontram lá, buscam mais o bem-estar, dissipar o estresse do dia a dia. É a pessoa que chegou do trabalho, porra, a cabeça desse tamanho, quer chegar, ele quer dar uma pedaladinha, quer dar uma andada na esteira, quer fazer um yoga, quer fazer um alongamento, quer ir para o pilates, sei lá, até fazer uma musculação, mas sem aquela coisa daquela cobrança como a gente tem do pessoal do fitness e da performance. O pessoal do fitness, se tu der uma cobrada um pouco maior, ele se amarra. O de qualidade de vida, não. Você vai chegar com um cara que depois de trabalhar 12 horas foi para academia e você vai mandar ele botar no leg press 500 quilos e treinar até a falha, não tem condição. O cara já chegou falhado. Não faz sentido você fazer isso. Então, a gente tem que ter esse entendimento, qual é o perfil que eu trabalho. E as academias acabam trabalhando com todo mundo. Lembra o que a gente falou? Que a gente tem que escolher quando a gente pega e fala, eu vou trabalhar com esse público, com esse perfil, com esses objetivos, o meu posicionamento vai ser no padrão X, A, B, C ou D, porque tudo isso está conectado. Não tem como a gente separar. Antigamente, a gente abria academia assim. Eu abri a minha primeira academia assim. Eu abri a minha primeira academia em 1990. Eu mal sabia o que era ser gestor, eu não conhecia nem essa palavra. E eu simplesmente peguei um espaço, chamei uns amigos que eu conhecia, que treinava comigo, botei para dar aula, porque na época não era obrigado a ser profissional de educação física, na verdade, nem existia. A nossa profissão não era regulamentada, foi só em 98. Então, como eu abri em 90, foi 8 anos, a Deus dará. Qualquer um dava aula em academia. Isso é um fator que eu defendo muito e eu falo, se a gente perde isso, agora eu vou falar como professor, não como dono de academia. Vocês vão entender os dois lados da moeda. A gente, como professor, se a gente perder esse direito de trabalhar, ou seja, se as academias não forem mais obrigadas a terem profissionais de educação física registrados no conselho, cara, vai ter uma enxurrada de gente sendo contratada porque é blogueiro, porque tem 1 milhão de seguidores, porque é forte, porque é bonitinho, porque é um cara legal. Não que você não possa ser um profissional de educação física legal, blogueiro, gente boa, forte. Na verdade, você tem que ter, tem que ser. Ao meu ver, tá? Ao meu ver, tem que ser. Porque a gente acaba juntando tudo, porque a nossa profissão é forma e conteúdo. Então, se a gente não tiver ligado nesse ponto aí, a gente vai se ferrar. Por outro lado, pelo lado do empresário, pelo dono da academia, não faz diferença para ele se é um professor formado ou não. Mas, na verdade, esse pensamento é para donos e empresários com cabeça limitada. Não é de quem prima por qualidade. Porque quem prima por qualidade não vai botar qualquer um para cuidar do cliente dele. Não vai botar qualquer um dentro da academia. Eu, num contrato provisionado na academia. Ou é formado, ou é estagiário que está aprendendo com os nossos professores. Provisionado eu não coloco. Ah, PC, mas a lei permite. Ok, a lei permite. Mas a casa é minha, eu coloco o sofá onde eu quero. Se não for formado, não trabalha comigo. Se eu estudei pra caramba, se vocês estudaram, por que o provisionado vai ter mais direito e ganhar a mesma coisa do que o outro que não é formado? Do que é formado, desculpa.
Se é para pagar a mesma coisa, eu pago, então, para o formado. Eu não aceito na minha academia, em nenhuma das academias da gente, provisionado. Isso aí não é preconceito. Isso é simplesmente uma questão de escolha por qualidade. Beleza? O outro tipo de perfil são grupos especiais. Galera, isso aí é uma mina de ouro, tá? É uma mina de ouro. Idosos, hipertensos, diabéticos, cardíacos, obesos, pessoas com dores. Quem sabe trabalhar com idoso? Quem sabe trabalhar com idoso vai se dar muito bem, porque a população está envelhecendo e os idosos estão ficando muito ativos. Eu sou um dos idosos ativos. Eu tenho 55 anos. Eu, daqui a 10 anos, estou com 65. Eu já preciso ter um profissional que me oriente de forma diferenciada, que se preocupe com a amplitude de movimento, que me bote para treinar com carga, ao contrário que muita gente acha que o idoso tem que pegar aqueles pezinhos coloridos e ficar fazendo séries intermináveis. Não, coloca o idoso com carga, mas pera lá, carga compatível à força e o condicionamento que ele vem adquirindo. Mas o idoso tem que trabalhar com carga, nada de enganação. Só tomem cuidado com a amplitude de movimento, porque a mobilidade já fica comprometida, a articulação fica comprometida, lubrificação fica esquisita. Então a gente já começa a ficar meio ruinzinho com o passar do tempo. Mas é um nicho muito bom. Hipertenso é o que mais aparece na academia, são pessoas com problema de hipertensão. E a gente vê que a maior parte dos profissionais não sabem trabalhar com isso. Diabético, então, o que eu vejo de pessoas passarem mal na academia, porque são diabéticos, e ninguém sabe o que fazer. Vou dar um exemplo do hipertenso. Eu já vi em academias as pessoas passarem mal porque estavam treinando, comeram ou fizeram um esforço um pouco maior, rolou uma hipoglicemia, ela, pimba, desmaiou. Aí vai profissional de educação física que não sabe o que fazer, porque não estudou, não seguiram o SBV direito, só assistiram a aula e não estudaram, e bota sal. Gente, só para vocês terem uma ideia, a gente não sabe se a pressão é alta ou é baixa, porque os sintomas são os mesmos. A gente precisa aferir. Agora, na dúvida, bota pelo menos uma balinha na boca, porque se ele for diabético, ele não vai morrer por causa disso. Mas se ele for hipertenso e você botar sal, você pode matar esse cliente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Cardíaco, como é que você vai trabalhar com uma pessoa que você não sabe o limite que você pode trabalhar com ela? São pessoas que têm que ter um atendimento muito diferenciado. Obeso, se você errar na mão, cobrar muito, fica complicado, porque ele está fora de forma, ele tem hábitos totalmente diferentes, ele gosta de comer, e ainda tem a parte da compulsividade, que precisa de ajuda, às vezes, muitas das vezes até psicológica. Não adianta chegar para o cara e falar, tu é preguiçoso, você não quer nada. Não é assim, não é assim. A gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar para sermos profissionais de verdade. Se nós quisermos um dia ser de verdade profissional da saúde, quando eu falo de verdade, porque hoje nós somos de direito, mas de fato ainda não, porque a sociedade não reconhece a gente ainda. A gente já tem a legalidade, pô, já foi um avanço fantástico, mas a sociedade tem que reconhecer a gente. Nós somos promotores de saúde, mas se a gente promove saúde, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não tirar a saúde. Dores é um outro filão. Todo mundo tem algum tipo de dor. E se não tem, vai ter. A lombalgia é o segundo motivo que mais levam pessoas às clínicas médicas. Dores lombares, todo mundo ou tem ou vai ter. Isso é certo. Eu, particularmente, estou com 2 hérnias. Eu preciso fazer um trabalho específico, como eu estou fazendo. Então, você vê, vai ficando velho, começa a ficar assim. Começa a desenvolver poliesculhambose. E a gente precisa ter esses conhecimentos. E é óbvio, se você tem conhecimento específico, você sai da média. Você sai do commodities e você pode cobrar mais caro. E aí você vai levar em consideração se a academia também está preparada para receber o idoso, se tem equipamento suficiente para atender o hipertenso, se tem como avaliar, se tem monitor de frequência cardíaca para trabalhar
com um cardíaco, se tem, sei lá, um desfibrilador, se tem um nutricionista para trabalhar com obeso. Profissional de educação física que trabalha com obeso e não tem um nutricionista como parceiro, me desculpa, mas é um enganador. Ah, mas eu sei a parte de nutrição, porque eu sigo o perfil emagrece.com. Pô, pelo amor de Deus, não façam isso. E dores, nada mais certo e mais justo do que fazer uma parceria com um fisioterapeuta. Gente, o futuro está na forma que a gente for trabalhar de grupos multidisciplinares. Não dá para trabalhar sozinho. A gente tem que parar com essa coisa do ego, que eu faço tudo, eu sei tudo. Não. Vamos lá, pergunta para um, pergunta para outro, ou então se capacita. Faz uma faculdade de nutrição, faz uma faculdade de fisioterapia, sei lá. Mas aí vai acabar sendo pato. Vai saber a parte da educação física, da nutrição, da fisioterapia, mas não vai ser bom em nenhum dos três. Você vai saber um pouquinho de cada um. Se é isso que te atende, beleza. Vamos passar para a parte de cliente. Para a parte de cliente, a gente também tem que seguir a classe econômica, o objetivo do cliente e o perfil. Aí já está mais voltado para os personagens. Você tem que saber também o que o teu cliente espera de você para você poder entregar, o que o teu cliente pode entregar a você como contrapartida, se ele tem a capacidade de ter você como profissional. Isso tudo faz parte da classe econômica. Objetivo e perfil, nós vamos agora esmiuçar um pouquinho também. A classe econômica, como já foi falado, eu não vou citar de novo, classe A, B, C, D e E. Galera, eu vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês querem viver de personal trainer, ganhar grana, eu não estou falando de pagar conta, estou falando de ter uma vida bacana, de ganhar 10, 15, 20 mil por mês como personal trainer. Trabalhe com o público B e A. Ah, mas aonde eu estou, eu escuto isso direto, minha região é pobre, a academia que eu trabalho, o público é D, é C, é E. Filhão, estuda, faça a prova para outros lugares e vai trabalhar em outros lugares que te permitam cobrar mais. Porque senão não tem condição. Você jamais vai cobrar R$ 150, como é cobrado em muitas academias na Barra, R$ 150, num local onde o público é D e E. Eles não vão te pagar a hora-aula de R$ 150. Da mesma forma que você abrir uma academia de luxo no lugar de baixa renda, não vai funcionar. Você não vai ter cliente. Até vai ter, um ou dois, mas não vai ser o suficiente. Porque mesmo nos locais de baixa renda, nós temos pessoas de alto poder aquisitivo. Só que quando a gente monta negócio, a gente tem que pensar em volume, em maioria. A gente não pode pensar em exceção. Ah, mas na minha rua tem o cara que é o dono de não sei de quê. Aí tu vai contar no dedo da mão esquerda do Lula. Quantas pessoas dessas aí realmente têm poder de pagar o que você vai cobrar? Nas nossas academias aqui, a média cobrada de personal gira em torno de R$ 80 a R$ 90 a hora. Nós temos professores que cobram 100 e até mais, porque eles têm uma expertise, eles são especialistas em áreas que outros não são. Mas a média é essa, entre R$ 80 e R$ 90. Como eu tenho amigos que eu faço parte de um grupo de gestão, que os amigos falam que tem professores deles que cobram R$ 30 como personal. É porque o cara não faz conta. Se ele fizer conta, ele vê que isso aí não vale a pena. Porque o personal não tem aviso prévio quando é mandado embora, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem férias, ele não tem 13º. E se ele ficar doente ou acontecer alguma coisa, ele não recebe R$ 1. Então, isso tudo tem que ser embutido e calculado quando você for cobrar o seu valor de personal. Mas isso é assunto para outra coisa. Esse papo de personal a gente vai falar em um outro momento aí, se eu for convidado. Fica a dica, hein, Cref? Bom, deixa eu passar aqui. Já anotei aqui. Valeu, Bruno. Objetivo. O objetivo do teu cliente pode ser estético, funcional, reabilitação, socialização. O estético é exatamente como falei já anteriormente. É uma menina que quer ficar com o corpo mais bonito, o cara que quer ficar mais forte, a menina quer aumentar a perna, quer aumentar o bumbum,
melhorar o abdômen. Funcional seria aquele cliente que quer jogar bola no final de semana, melhorar esse condicionamento dele, brincar com o filho. Tem gente que não consegue brincar 10 minutos com o filho que cansa, está totalmente descondicionado. Se esse é o objetivo do teu cliente, você tem que ter esse perfil. Reabilitação não é a nossa área, mas eu falo reabilitação pós-liberação médica e do fisioterapeuta. A gente vai fazer reforço muscular até para que ele tenha a musculatura fortalecida e que não venha ter de novo o mesmo problema decorrente de fraqueza muscular. Então, é um filão bom isso aí. Socialização. Pô, mas peraí, eu vou dar aula por cara porque o cara quer socializar? Não. Às vezes, as pessoas estão com a autoestima tão baixa, tão no pé, que elas não saem nem de casa. Elas não saem de casa. Elas não vão para a rua, elas não vão à praia. Então, se o objetivo daquela pessoa é socializar, você tem que botar ela dentro de um contexto onde ela vai ser inserida. Qual é o perfil dela? Qual é a característica dessa pessoa? Ah, ela é uma pessoa que está mais da parte cultural, então, de repente, esse lance da socialização através do corpo não é tão exigido quanto se, de repente, aquela pessoa vive num meio de surfista, que vive na praia, de bermuda, sem camisa. Ou seja, pô, eu fui surfista, estou um tempo sem praticar, mas pô, estou fora da minha galera, pô, por causa de trabalho. Você tem que ressocializar esse cara. Para isso, você tem que colocar ele num padrão do grupo que ele faz. Então, isso tudo é papel do profissional. Então, eu vi ontem várias postagens falando, não é só com relação à estética. Verdade. Eu criei um conceito chamado autoestética, que eu falo exatamente isso. A estética usada para o seu bem-estar físico, mental e social, mas tendo como base a saúde. A gente tem que usar a estética como base da saúde, porque a pessoa, quando está com a autoestima baixa, cara, tudo fica ruim. No último encontro nosso, eu falei sobre a postura de herói, onde tem estudos que mostram, se você ficar naquela postura do Superman por 2 minutos, eleva a tua testosterona e abaixa teu cortisol. Você vê que isso daí não é uma questão só de estética, não. É uma questão de cabeça, é questão de bem-estar, é uma série de fatores. Você está com o teu corpo bem, cara, modifica uma série de outros fatores. Então, a gente não é só aquele grupo de profissionais que bota a pessoa com um corpinho bonitinho. A gente tem uma influência na vida da pessoa. A gente consegue modificar comportamento. Nós somos agentes modificadores de comportamento através do nosso corpo. Só, pelo amor de Deus, não falem aquele maldito termo de educador físico. Nós não somos educadores físicos, nós somos profissionais de educação física. Não existe educador físico, esse termo não existe. Ok? Perfil. O perfil do teu cliente, como é que ele é? Ele é caladão, ele é muito comunicativo, é metódico, é expansivo, é sério. O perfil do teu cliente tem que ter a ver com o teu perfil. Por exemplo, eu sou um cara que, como eu falei no início, eu fico nervoso, que por incrível que pareça, eu sou tímido. Não parece, é uma farsa. E para as pessoas não notarem minha timidez, eu falo pra caramba. Então, eu sou um cara muito comunicativo. Eu chego em qualquer lugar, em 10 minutos, eu sou o melhor amigo de todo mundo de 20 anos. Mas se eu chegar no lugar, ninguém puxa papo comigo, eu fico sentado o dia inteiro sem falar nada. Eu não sou de puxar papo. Mas depois que eu começo a falar, tem que me travar para eu parar de falar. Se teu cliente é assim, você tem que puxar o papo com ele para ele começar. Se ele já é comunicativo de característica, beleza. Agora, imagina o seguinte, você é um cara totalmente calado e pega um cliente comunicativo. Vai começar a puxar papo com você e ele vai ficar falando sozinho. Quanto tempo você acha que esse cliente vai continuar com você? Esse tipo de perfil, você tem que saber lapidar também. Você tem que saber excluir esse cliente. Ah, mas eu não posso excluir. Talvez na fase inicial da tua carreira você não possa, mas com o tempo você tem que criar um posicionamento.
Por exemplo, eu não trabalho com criança e não trabalho com idoso. Por quê? Apesar de não parecer, eu fui fisiculturista, mas o tempo é cruel e sobrou isso aqui. E eu sempre trabalhei com pessoas ligadas à performance. Então, se não aparecer o avô da Graciane, eu não vou gostar de trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar com pessoas que não querem performance. Eu não tenho nada contra, mas eu não gosto de trabalhar, é o meu perfil. Eu vou exigir mais, eu vou querer mais. Então, eu gosto de trabalhar com o pessoal hoje com perfil fitness. Nem de performance para campeonato eu gosto mais de trabalhar com essa galera, porque dá uma dor de cabeça do cão. Mas o fitness me agrada. Aquela galera que quer ficar com o corpo melhor, quer melhorar o condicionamento, porra, quer ficar mais ativo. Eu gosto disso aí. É o meu perfil. Ou seja, se aparecer uma criança para dar aula, eu sei dar aula, sei, mas não gosto. Não vai ser verdadeiro. Se aparecer um idoso, eu vou saber dar aula, sei, mas eu não gosto, não vai ser verdadeiro. Então a gente tem que ter esse perfil. Aparece um cliente metódico. Eu sou o cara que, se você botar no Google desorganizado, aparece a minha foto. Se o cliente for metódico, ferrou comigo. Ferrou, eu não sou metódico, eu estou melhorando para atender as demandas profissionais. Mas o meu perfil não é assim. Então eu tenho que me adequar a esse perfil. Então a gente tem que escolher o cliente da mesma forma que a academia, para que a gente possa juntar todos essas informações e criar uma característica. Por exemplo, vou citar a característica da Gift e da Unique. A Gift é uma academia full service, que o perfil do cliente dela é qualidade de vida. Nós trabalhamos com o perfil CB e o nosso como é que se diz? Me fugiu a palavra. A gente trabalha com proximidade do cliente. Esse é o posicionamento da academia. Já a Unique já vamos botar assim, nicho, que trabalha com o público B, CB, o perfil do nosso cliente também é fitness e é proximidade com o cliente. A gente tendo essas características, tudo é feito em prol dessas características. Ou seja, a nossa decoração é feita, o som que toca, a iluminação, os equipamentos, o perfil dos profissionais, cor, cheiro, tudo tem a ver com esse posicionamento. Imagine o seguinte, nós vamos montar uma academia para idoso. E aí você monta uma academia lotada de equipamento de anilha. Um monte de equipamento, onde o idoso vai sair batendo em tudo quanto é lugar. Idoso bate, se machuca, porque a pele já é fininha, fica roxa, a pele às vezes até rasga, de tão fina que é. Aí você bota numa academia onde só tem fisiculturista atendendo o idoso, que o cara quer dar um treino hardcore, não que o fisiculturista não saiba trabalhar, isso é só para botar no extremo. Mas não vai funcionar. Você vai botar uma pessoa na recepção que não tem paciência com o idoso, não vai dar certo. Por outro lado, você monta uma academia fitness, onde você só bota equipamento de pilates, não vai dar certo. Você bota professores que o lance deles é cuidar de alongamento, o que o cara quer é, passar tranquilidade para o cara do fitness que quer resultados estéticos, não vai funcionar. Então, isso tudo tem que ser pensado. Já falei anteriormente, você vai montar uma academia de luxo, uma boutique, num local de baixa renda, dentro de uma comunidade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tudo tem que estar alinhado. E antigamente as academias abriam dessa maneira e muitos profissionais até hoje ainda trabalham dessa maneira quando vão escolher o público que ele quer atingir como personal trainer. Eu vejo até hoje profissionais colocando, eu trabalho com musculação, hipertrofia, emagrecimento, reabilitação, treinamento para competição, para corrida. Cara, como é que é isso? Como é que você consegue juntar essa galera toda? O que você está estudando para atender essa galera com essa gama de variedades e necessidades? Então, isso aí é fundamental ser pensado. Pessoal, perguntas? Vamos abrir aí para perguntas aí, para a gente ter um tempo legal para a gente poder
esmiuçar mais essas coisas aí e a gente poder dar uma atenção melhor para o pessoal. Vamos lá, Bruno? Vamos lá, PC, olha só. Começar aqui pela última, que é a que eu estava anotando agora, então já vai logo. O Beleza. Márcio falou que nas universidades a gente sai com uma formação acadêmica generalista, né? Isso. Então, como que faz para, na academia, aproveitar as características de cada profissional? Assim, qual da avaliação, como que escolhe esse profissional para cada uma das áreas Mas e ele como que você acha que o professor deve se especializar? Então, mas não ficou muito claro para mim, me ajuda, por favor. Ele está falando como ele escolhe. Ele, como profissional, ele Não, se enquadrar academia como ou a academia academia. chamar ele? Isso, academia chama ele. Ah, tá. Como ele se destacar. Isso. Beleza. Então, ele já deu meio que a resposta aí, porque ele falou que as faculdades preparam a gente para sermos generalistas. Só que generalista entra no mesmo padrão das academias que são commodities. O quê? Ou seja, entrega tudo um pouquinho, mas não é bom de verdade nada. Se você quer se diferenciar, você tem que ser diferente. Você tem que mostrar o que você faz, o que os outros não fazem. Quais são as suas características que destacam dos outros? O que você tem que o outro não tem? A pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: por que essa academia vai me contratar e não vai contratar aquelas 500 mil pessoas que estão ali fazendo o processo seletivo junto comigo? O que eu tenho que ele não tem? Qual é a especialização que eu tenho? E essa especialização, às vezes, não é só técnica. Às vezes, você é um cara muito bom de relacionamento, você é bom de comunicação, você tem uma figura bacana, não tem nada a ver com ser bonito. Figura bacana é de acordo. Por exemplo, eu falei num outro encontro aí que é fundamental que o profissional de educação física tenha um corpo bacana. O professor de musculação tem que treinar. Você vai contratar um professor de musculação totalmente fora de forma, esquálido, não quer dizer que ele não saiba, mas aquilo ali já é um cartão de visita meio ruim. E nós, como profissionais, temos que tirar essa baboseira que a gente tem de mas o meu conhecimento não está no meu músculo. Eu também concordo, eu sei disso, eu sou a prova viva disso. Eu não tenho nem mais músculo para falar que eu tenho músculo para provar alguma coisa. Mas se eu trabalhasse em sala, eu com certeza estaria treinando, no mínimo, para saber e poder falar com conhecimento de causa o que eu estou passando para o meu cliente, se aquele exercício realmente pega, se não pega, se ele é forte, se ele é fraco, se é intenso, aonde ele trabalha ou não. E vamos combinar, né? Eu sempre falo isso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você ser um modelo para o teu cliente, isso aí é extremamente motivacional. Então, a gente tem que melhorar isso. Então, a minha sugestão é se capacite, faça cursos dentro da área que você quer trabalhar. Eu vejo muito profissional fazendo cursos diversos, não que não tenha que fazer, mas se você trabalha com musculação, faça cursos oriundos a essa área de atuação. Faça curso de gestão de pessoas, faça curso ligado a entender o comportamento humano. Eu vejo muito profissional que é bom tecnicamente, mas é péssimo na parte humana. Ele não consegue lidar com pessoas. E aí fica difícil. Manda outra aí, Bruno. O Felipe falou que nas academias tem um público assim bastante diverso. Sim. Como que você faz, então, para selecionar o perfil do aluno para trabalhar? Você abre mão dos outros? Como que se faz? Mas ele está falando de personal ou na academia? Ele não especificou, mas fala dos dois. Fala do personal Tá. e da academia. Então, vou fazer uma brincadeira com o Felipe. Então, Felipe, a conversa hoje é exatamente disso. É exatamente isso aí. Se você não se posiciona claramente, você acaba atraindo tipo baile funk. Vem todo mundo. No baile funk, vai a menina da comunidade, vai a patricinha que mora numa mansão, vai o executivo, vai o traficante, vai o policial. É todo mundo misturado no lugar só. Porque não tem um posicionamento claro. O único posicionamento é de quem gosta de funk. Ponto. É a única coisa. O resto não tem essa especificação. O que a gente tem que fazer, vou falar primeiro de academia, depois do profissional. A academia, quando se posiciona claramente, isso não acontece.
Por exemplo, se você tem uma academia boutique, você não vai nunca ver um cara de baixa renda da classe E junto com um cara da classe A, porque a mensalidade de R$ 1.700 não é todo mundo que pode pagar. Se o perfil da academia é estética, vamos pôr academia voltado para resultado de fisiculturismo. Tem algumas academias, em São Paulo tem a Ironberg, que abriu agora em Florianópolis e Maringá, fazendo até uma propaganda aí para a Ironberg. É uma academia voltada para fisiculturismo, para atleta. Pô, se você quer qualidade de vida no sentido de só desestressar, você não vai se sentir bem naquele lugar, porque você vai ver só mutante, você vai ver um ambiente todo escuro, piso preto, parede preta. Não tem esse negócio de ficar no telefonezinho, porque não vai ficar no telefone, porque a galera vai para treinar. Então, você tem que se posicionar. Agora, você monta uma academia para terceira idade, com ambiente claro, tem que ser, porque nós idosos já não enxergamos bem. Você tem que ter espaçamento dos equipamentos, você tem que ter profissionais que são mais acolhedores. Tudo isso você vai atraindo. Por que as academias, em sua grande maioria, não têm pessoas obesas e pessoas de idade? Porque elas não se sentem bem, porque são exclusas. Porque a maioria das academias, elas preparam o ambiente para as pessoas fitness. É simples. E como é misturado isso tudo, a propaganda não é clara, o idoso acaba indo e o obeso acaba indo. Só que ele não é bem tratado porque não é... Quando eu falo bem, não é bem tratado, não é maltratar, mas não é bem tratado porque não tem especialistas para essa galera. Não que você tenha que proibir, mas você tem que focar no teu público-alvo. O que vier, você tenta atender da melhor maneira possível. Isso vale tanto para a academia quanto para o profissional. Ele colocou aqui agora que a pergunta foi pensando no personal. Show. Então, pensando no personal, você tem que criar o teu posicionamento. Deixa claro, por exemplo, quando você botar no teu feed lá, trabalho, que nem o pessoal faz muito agora no Instagram, ajudo pessoas a aumentar a massa muscular. Eu tenho um amigo que ele é especialista em perna e bunda. O lance dele é treinar perna e bunda. Ele é conhecido na Barra da Tijuca como o cara que treina perna e bunda. Eu só não vou falar o nome dele, porque eu estou meio chateado com ele, não vou falar o nome dele, não. Vou divulgar, não. Mas ele é um cara que ele é especialista. Ele é muito conhecido na Barra, a mulherada sabe que quer treinar perna e bunda, é com ele. Eu quero melhorar minhas costas, vai procurar outro. O meu negócio é perna e bunda. Pô, mas ele não atende quem... Não, ele monta treinos de costa, de peito. Ele não vai treinar a mulher só perna e bunda, senão ele vai fazer uma legião de Tiranossauro Rex. Vai ver aquelas mulheres com pernão com bracinho assim. Não é isso. Mas a especialização dele é perna e bunda. Como tem pessoas especializadas em emagrecimento, em treinamento para campeonato de fisiculturismo, hipertenso. Um grande parceiro nosso da academia, professor Tiago Chaves, que em breve deve estar fazendo uma apresentação aqui também no CREF, ele é especializado em grupos especiais. Ou seja, ele tem uma expertise enorme com idoso, com hipertenso, cardiopata. A expertise dele é top, o cara é fantástico nessa área. Consequentemente, o público que ele aborda mais é esse. Ele não tem intenção de trabalhar com fisiculturista. Agora, se aparecer uma pessoa que quer um trabalho diferenciado, fora do que é da especialidade dele, ele pode até vir a pegar, mas normalmente não vai, porque ele tem um valor diferenciado também para isso. Então, essa é a ideia. Você tem que direcionar, você foca naquilo. Se você inicialmente quiser pegar outros, ok, para formar a tua carteira de clientes, beleza. Mas depois que estiver forte, irmão, vai no teu foco, no teu público-alvo. Não fica dando tiro para tudo quanto é lado, não. O Fábio perguntou se é necessário fazer uma pós-graduação para dizer que é especializado em alguma coisa. Não, de verdade não. Na verdade, cara, a pós-graduação só é boa para você usar como isca. De quê? Você vai botar lá no teu currículo, formado e não sei o quê, pós-graduado e não sei o quê. Porque a pós-graduação, hoje em dia, me desculpem a galera, mas
A pós-graduação, na verdade, hoje em dia, está fazendo o papel da graduação, porque o pessoal sai da faculdade sem saber nada. Aí ele vai para a pós-graduação para aprender o que devia ter aprendido na graduação. Depois o cara vai fazer, sei lá, um mestrado para aprender o que ele devia ter aprendido na pós-graduação, e assim vai. Então, a minha sugestão é: estudem de verdade, não se prendam à pós-graduação. A melhor pós-graduação que tem é o teu cliente falar para o outro cliente que você é bom. Se você faz um bom trabalho, o teu nome, dispara. Não se prenda à titularidade, a não ser que você queira dar aula em faculdade, universidade, e você vai estar preparado. Eu acho que uma pós-graduação dentro da tua área de atuação, ok. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com musculação mesmo, e fizeram pós-graduação em treinamento funcional. Eu não vejo muita correlação com isso. Mas você acaba utilizando. Ok, mas se eu fosse trabalhar com musculação para ganhos hipertróficos, eu fazia uma pós em treinamento de força, e não em treinamento funcional. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não sou o dono da verdade, não. Longe disso. Só estou dando opinião. Então, eu acredito que você fazer uma pós na sua área é legal, mas se capacite, estude tudo que envolva a área que você quer trabalhar. Se você vai trabalhar com performance, entenda um pouco de nutrição e tenha um parceiro nutricionista. Se você vai trabalhar com lesão, tem um médico parceiro e vai formando a tua equipe para te... Eles vão acabar te orientando, que sabe que você sabe trabalhar dessa forma. Então, esse, para mim, é o melhor caminho, mais até do que botar lá pós-graduado isso, pós-graduado aquilo, doutorado, mestrado, chega na hora e não sabe trabalhar. Vários colegas estão perguntando aqui essa questão de se auto-intitular especialista. É aquilo que você gosta, que você estuda, ou se é necessário esperar o mercado, os alunos te reconhecerem e a partir daí você dizer isso? Não, se auto-intitula. Porque a partir do momento que você se auto-intitula, você já está dizendo para o mercado: eu sou bom nisso, só que tem que ser. Aí, a partir daí, você se especializa nisso. Por exemplo, eu posso falar que eu sou especialista em musculação. Todos os treinamentos que eu dou para professores, eu ensino a otimização de movimento. Como utilizar o movimento para gerar melhores resultados dentro do próprio movimento. Eu não invento nada. Eu só, ao longo dos anos, desenvolvi um método de trabalho, uma metodologia de execução, onde o cliente, quando treina da maneira que eu prescrevo, da maneira que eu oriento, ele sente a musculatura muito mais do que se ele fizesse da maneira que todo mundo ensina dentro de sala de aula. E isso vem gerando um resultado muito positivo dentro da nossa academia, porque a forma que a gente atende o nosso cliente acaba sendo diferenciada. Então, você tem que se posicionar como especialista, sim. Por exemplo, você quer trabalhar com idoso, você tem que botar especialista em trabalho com idoso e vai estudar tudo relacionado a idoso. Psicologia, trato, linguagem. Isso tudo você vai ter que ter o domínio, porque a partir do momento que você jogou no mercado, que você é especialista, as pessoas que têm essas necessidades especiais vão começar a te procurar. E se você não souber isso aí, você vai ser mais um dos enganadores que tem aí no mercado. Tá. Alguns colegas perguntaram aqui a questão do trabalho com fisiculturista, que é um mundo meio fechado, e se é necessário, então, fazer algum curso de arbitragem, alguma capacitação para poder se especializar nesse nicho. Então, são 2 pontos aí que foram tocados. Por exemplo, eu fiz alguns cursos de arbitragem, mas para eu ser árbitro, mas para trabalhar com fisiculturismo, não necessário você precisa fazer curso de arbitragem. Basta você entender os conceitos que são utilizados para arbitragem. Por exemplo, cada categoria tem uma distinção. Se você, vamos falar o que está em voga, o que está mais hoje em dia, Men's Physique. Men's Physique é uma categoria onde você tem que ter o chamado V-shape. O corpo tem que ser em V, cintura fina, ombro largo. Já o bodybuilder, a forma é em X, ombro largo, perna grande. Já a categoria Figure,
A mulher também é em V, com a perna mais fina, com glúteo pouquíssimo desenvolvido. Então, tem determinadas categorias que você tem que saber. Mas você não precisa fazer curso de árbitro para isso. Seria até legal. É mais uma coisa para você ter mais conhecimento de causa. Mas para você trabalhar com fisiculturismo, você tem que saber, basicamente, sistemas de treinamento, treinamento de força, você tem que conhecer muita psicologia do atleta, você tem que entender da parte nutricional em parceria com o nutricionista para saber a hora que você vai prescrever, periodização, qual é a fase, se está em cutting, se está em bulking. Ou seja, você tem que saber toda essa parte daí para poder trabalhar com fisiculturismo. E, na verdade, não é que é fechado, é que poucas pessoas têm esse conhecimento. Como o fisiculturismo era uma coisa até um pouco discriminada, poucas pessoas migraram para isso aí. Eu trabalho nessa área de fisiculturismo, sei lá, 30 e tantos anos. Mas não é fechada, é muito bem-vindo profissionais de qualidade, só que não tem. São poucos os profissionais de qualidade. O que tem mais é enganador. É professor de musculação que acha que para fazer o cara ser fisiculturista, basta montar uma série cheia de exercícios, botar o cara para vomitar, treinar até desmaiar e mandar o cara tomar um montão de bomba. É o que os caras acham. E aí dá ruim. Não é por aí. A capacitação específica é fundamental. Tá, olha só, quando falou a questão da pós-graduação, deu um reboliço aqui no chat aqui, o Ah, pessoal. imagino. É, Eu aí muitos imagino. falaram do networking que conseguiu fazer na pós-graduação, que a formação generalista que na pós-graduação conseguiu achar um nicho. É, bom, só para Não, passar que o beleza. negócio aqui. Mas eu concordo plenamente. De novo, eu vou repetir o que eu falei. O que eu falo não é verdade absoluta, gente. É apenas a minha opinião. É a opinião de quem está há mais de 30 anos no mercado. E eu tenho academia já desde 90, trabalho com... Caraca, eu já perdi a conta de quantos professores passaram pela academia. E é o que eu vejo. É o que eu vejo. Realmente, a faculdade, ela te proporciona uma pluralidade de informação. Só que eu acho o seguinte, você não pode terminar uma faculdade sem saber o que, é que você quer fazer. Eu até entendo você entrar na faculdade sem saber o que você quer, mas sair dela sem saber fica complicado. Pô, eu acho que durante a faculdade você tem que falar, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquilo. Futuramente você pode até mudar. Você pode até mudar. A minha primeira faculdade foi de comunicação visual. E aí? E no meio da faculdade eu falei, cara, quero isso não. Vou fazer educação física. E desde que eu entrei na educação física, do primeiro dia, eu falei, eu quero ser um profissional de educação física que trabalha com musculação e que saiba o que está fazendo e que se destaque. Sabe por que eu quis isso? Porque eu treinei numa academia que o meu professor era horrível, era ruim. E eu falei, eu não quero ser igual a um cara desse. Eu não quero que daqui a 30 anos um cara vá na frente das câmeras e fale assim, eu comecei a fazer educação física porque eu tive aula com PC e ele era ruim pra caramba. E eu não queria ser igual a ele. Então, eu entrei na educação física justamente para não ser aquele profissional. E eu estou me esforçando a cada dia para não ser. Então, eu falo com toda exatidão. Faculdade não te prepara, mas te direciona. E a partir daí, você vai sim para uma pós-graduação para você encontrar o teu caminho. Networking pós-graduação, fantástico, mas nós estamos falando de capacitação técnica, tá? Network é oportunidade. São coisas distintas. Não misturem. A gente faz network em festa. Eu vou em eventos pra caramba e eu faço network. Não preciso fazer uma pós-graduação para fazer network. Quando eu faço uma pós-graduação é para me capacitar dentro da área. Eu estou terminando agora, até o final do ano, eu termino mais uma pós-graduação na área de gestão de pessoas. Eu não quero fazer amizade na minha pós-graduação. Vou fazer, mas eu não entrei com esse propósito. Eu entrei com o propósito de ter um aprendizado de um conteúdo que eu não dominava tão bem. Então, essa a ideia. Agora, não tem nada de errado de fazer a faculdade sem saber o porquê. Mas durante a faculdade, pelo amor de Deus, saiu da faculdade, tu fala, tu vai trabalhar com o quê? Ah, sei lá. Como assim, sei lá? O cara que vai trabalhar com spinning é diferente do cara que vai trabalhar na musculação, que é diferente do cara que vai trabalhar com step, que é diferente do personal trainer, que tem que ter outras habilidades. Então, não dá para chegar e falar, eu vou para o mercado e depois eu vou fazer uma pós-graduação. Eu brinquei com esse negócio da pós-graduação, porque até o próprio nome
está sendo ridicularizado, porque pós-graduação é uma coisa que tu faz pós a graduação. Eu estou vendo um montão de estagiário aí que nem se formou já entrando na pós-graduação. Eu não entendo isso, velho. Como é que o cara faz uma pós se ele nem graduou? Se o cara nem sabe o que ele quer, como é que ele vai se especializar? Ou seja, ele fica um especialista em pomba nenhuma. Não dá para entender. Então é isso aí, galera. Vamos abrir a mente, vamos mudar essa visão. Vamos parar de romantismo de profissional de educação, de professor de educação física e vamos ser profissional. Vamos pensar em entregar o melhor. O mercado não está aceitando mais enganador. Bobo não tem mais espaço no mercado. Aquela galera que ficava encostada na sala de musculação, se escondendo atrás do aparelho, vai sumir, irmão. Aquela galera que tu chega e pergunta numa prova, qual é a diferença de diabetes 1 para 2, ele não sabe? Como é que você trabalha com hipertenso? Qual é o máximo de frequência que ele pode ter para poder estar treinando na sala naquele dia? O cara não sabe? Isso não vai existir mais, vai acabar, irmão. Vai acabar. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. A nossa profissão é profissional de educação física. E a gente tem que ser profissional. Vários colegas estão perguntando quais as pós-graduações que você tem. Então, biomecânica, treinamento de força e gestão em marketing. E agora eu vou fazer uma ligada estou terminando uma aí de gestão de pessoas. Tá. Mas a pós-graduação que mais me ajudou foi trabalhar dentro de sala de aula durante quase 30 anos, escutando gente pra caramba e ouvindo o que o cliente reclama e o que o cliente quer, o que ele espera de um bom profissional, treinando como aluno durante anos em academias também, vendo o que eu não queria do professor e como gestor, vendo o que eu não queria como funcionário na minha academia. Então, eu fiz um blend aí como estudante, né, como aluno de academia, como professor de academia e como dono de academia. Então, tendo essas visões aí, eu acredito que eu consiga formatar um modelo de profissional que eu gostaria de ver no mercado. Ótimo, ótimo. Deixa eu olhar aqui. O Júlio César perguntou se as escolas de esporte são microgyms ou se você tem... Não, é isso. Se qualquer escola de esporte pode ser considerada uma microgym. Se seguir aqueles critérios, sim. Lembrando aqueles critérios da microgym. Menos cliente, ticket alto, com especialista numa área e trabalhando no máximo 2 tipos de modalidades. Aí pode ser considerado uma microgym. Se começar a abrir o leque de um monte de coisa, gente pra caramba, cobrando baratinho para botar gente para dentro, aí já não é mais microgym. Não é nem low cost, aí é aquilo que eu falei, já é loucura. PC, acho que fechou aqui. Deixa eu ver. Acabou. Aí aqui eu vou falando que tem várias pós que são caça-níqueis, não sei o quê, mas... mas aí tem várias pós que são caça-níqueis, tem várias faculdades que são caça-níqueis, tem vários profissionais dando aula em academias que são caça-níqueis. Tem tanto caça-níquel de tudo, por isso que a gente tem que se diferenciar, galera. Sabe por quê? A coisa que eu fico mais triste, agora é um desabafo, aproveitar esse momento aí da comemoração da nossa profissão, a coisa que eu fico mais triste é quando eu chego numa roda onde tem médico, dentista, advogado, e eu falo, eu sou professor de educação física, o olhar que me dão é um troço assim esquisito, né? A gente ainda é visto de uma maneira muito ruim, e a culpa é nossa, porque a gente não se posiciona, a gente não mostra o quão importante nós somos e o quão importante é a nossa profissão. A gente não mostra a gama de coisas que a gente precisa estudar, o que a gente precisa fazer, o esforço. Eu estou falando do verdadeiro profissional. Eu não estou falando daquele que vai para a faculdade para beber e para fumar maconha, não. Eu estou falando daquele que vai para estudar mesmo, que tem um objetivo, que quer mudar a vida das pessoas, que quer mudar a própria vida, a vida da família. Porque o profissional de educação física, na sua essência, não vem de berço esplêndido. O cara não vem de família rica. A maior parte de profissional de educação física vem de família humilde. Então, amiguinho, se você não estudar, a tua vida não vai mudar. E eu garanto para vocês, eu duvido uma profissão igual a nossa que você consiga ganhar 5, 10 mil reais aí, da maneira que a gente consegue ganhar,
trabalhando de uma maneira, num ambiente bacana e o melhor, fazendo bem para as pessoas. A nossa profissão é do cacete. E a gente tem que valorizar e levantar a bandeira própria. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar de verdade. Não é balelinha, não. Nós não somos profissão de uhul, de gritinho, de fazer aulinha. Nós somos uma profissão de fazer a pessoa ter mudança na vida. Essa é a nossa profissão, é isso que eu acredito. Se o teu negócio é dar gritinho, fazer ru-ru e fazer evento, filhão, continua se chamando aí educador físico, porque eu sou profissional. Excelente, exatamente isso. Não cabe mais aquele profissional da bermuda e camiseta e vamos lá, Já era, não dá né? mais. Já era, Nós somos já era. profissionais da área da saúde, Exatamente. nós temos responsabilidade, é isso. E a gente está aqui, uma quinta-feira à tarde, todo mundo com suas correrias, que a gente sabe como é a nossa profissão, e a gente tem aqui 75 profissionais parados adquirindo aqui conhecimento. Então, é isso, nossa profissão é muito importante, é relevante, e a gente precisa se posicionar assim, a gente precisa mostrar para a sociedade. Mudou muito, mudou muito. Sem Eu, dúvida, também, sem dúvida. eu que também já tenho aí quase 30 anos de formado também, percebo como as coisas têm mudado. E que bom, está mudando para melhor. Sim. E só essa participação aqui já deixa a gente Sem feliz a dúvida, beça. sem dúvida. O Bom, pessoal está no pessoal, caminho. eu espero que tenha colaborado de alguma forma, que tenha agregado alguma coisa. Talvez a forma que foi passado algumas coisas, como foi de uma maneira mais simples, e é um assunto que não é corriqueiro, então realmente acaba ficando um pouco mais complicado de ter um entendimento mais profundo da coisa. Quem tiver interesse, meu Instagram é PC Chiesa, pode me mandar mensagem. Minha academia é o Nick, a outra é a Gift, só procurar lá. Quiser vir me visitar, quiser vir conversar. Cara, eu adoro conversar, eu adoro fazer amigos. Cara, conversar sobre essa área, sobre academia, sobre a profissão, sobre educação física, é a coisa que eu mais gosto. Não vão estar me perturbando de forma alguma. Se quiserem mandar mensagem, quiser trocar ideia, cara, estou aí à disposição. Se quiser falar contra o que eu falei, também estou à disposição, como eu falei. Eu não tenho a verdade absoluta, é apenas uma forma de eu ver as coisas. E se alguém tem uma forma diferente, senta comigo, me mostra que eu tenho o maior prazer de aprender e até de mudar de opinião. Porque a única coisa eterna são as mudanças. Não tem essa de que é isso e acabou, não tem esse ponto comigo, não. Espero de verdade que vocês tenham gostado e agradeço aí a presença, a participação e a confiança aí de vocês. Não, foi muito bom mesmo. E é isso, conversar, o debate é muito bom, engrandece. Claro, A partir daí que a gente vai amadurecendo e evoluindo. Então, pessoal, acho que por hoje aqui já foi. Agradecer de novo a participação de todo mundo. Foram 75 pessoas aí o tempo inteiro ligados aqui na aula. A aula foi muito boa, isso facilita a permanência de todo mundo. Agradecer o pessoal dos bastidores aí do CREF, que está aí ajudando a gente. O Igor hoje está aí de frente, mas tem lá a Fernanda, a Natasha também, que ficam sempre aí dando um suporte para a gente aqui. Então, agradecer a presença de todo mundo. Vocês todos já devem ter recebido as cédulas eleitorais em casa. Por favor, não deixem de votar, tá? É importante votar. Não importa em qual chapa, não. Aqui não é lugar de fazer campanha. Mas o importante é que vote. O importante é que toda a categoria participe, deixe seu voto e a vontade da categoria que tem que prevalecer. exatamente. Tá? PC, mais uma vez, brigadão. Foi nota 10. Eu que Aqui no agradeço. chat, todo mundo agradecendo. Estão pedindo parte 2 do curso. Depois a gente vê isso com calma, pode deixar. Vamos Obrigado, pensar. galera. Obrigado. Vamos trabalhar nisso. E de verdade, qualquer coisa me chama aí no Instagram. Vão lá me visitar que eu vou ficar contentão. É isso aí que motiva a gente a seguir. Obrigadão. Então, beleza. Vamos fechar aqui. Pessoal, um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.